Vamos lá, segunda parte da aula de soluções tampão. Então, na primeira parte, a gente deduziu essas duas fórmulas, a equação completa e a equação simplificada, para calcular pH de soluções tampão, perfeito? Então, e agora se o tampão fosse o tampão básico? Como que a gente faria? A mesma fórmula que a gente usou para a equação de Henry-Hazelbach. Só que agora, em vez de pH, ao invés de aparecer o termo pH aqui no final, a gente vai usar o termo pOH, né? Que é o correspondente. Ou seja, então a equação adaptando para um tampão básico ficaria com pOH igual a pKb mais log da concessão de A menos dividido pela concessão da minha base. Perfeito? Da minha base fraca. Ou ainda eu poderia colocar pOH igual a pKb mais log de CS sobre CB. Perfeito? Essa seria, então, a minha forma para mim expressar para a gente calcular o pH da minha solução de tampão básico. Que aí, por aqui, eu acho o meu pOH, e por essa expressão aqui, ó, eu lembro que pH mais pOH é 14, então pH vai ser 14 menos pOH. Basta substituir o pH que eu achei aqui em cima, e eu acho o meu pH da minha solução. Tá, quais são as aplicações que a gente tem para soluções tampão? Vamos lá. A primeira aplicação que a gente tem, muito importante de saber, é que quando a gente faz essa divisão entre CS e CB, a gente pode chegar numa relação muito importante pra gente. Que é o quê? Como que a gente calcula a concentração em mol por litro? Concentração em mol por litro é quem? Número de mols. Ó, concentração é número de mols pelo volume, certo? Número de mols do soluto pelo volume da solução. Então, quando eu faço essa associação, tanto com CS quanto CA, eu fico com o quê? Concentração do sal. Fica o quê? Número de mols do sal sobre volume. Concentração do ácido vai ser número de mols do ácido sobre volume. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, fica o quê? Número de mols do sal sobre volume, vezes volume sobre número de mols do ácido. Repara que eu tenho volume em cima e volume embaixo. Posso cancelar. Aí você pergunta, por que o V é igual para os dois? Porque volume é volume da solução e não volume da minha solução que eu estou adicionando. Perfeito? Ou do meu massa, do meu grama, do meu sal que eu estou depositando. Meu volume é o volume completo da solução. Ou seja, tanto o volume de ácido, mas volume de sal. Então, por isso que eu posso cancelar. Então, daí eu chego que essa razão, CS sobre CA, também pode ser escrita como número de mols do sal dividido pelo número de mols de ácido. E aí eu posso lembrar que número de mols é o quê? Massa sobre massa molar. Ou ainda que número de mols é a concentração vezes o volume. Percebe? Se eu estou adicionando uma massa, quero calcular a massa que eu estou querendo adicionar no meu tampão para me fazer esse tampão. Eu substituo por massa sobre massa molar. Se eu estou querendo saber o volume que eu quero adicionar dessa solução, da minha solução concentrada, eu uso essa expressão. Então, posso escrever como? Eu posso escrever que, se fosse tampão ácido, seria o quê? pH igual a pK mais log de número de mols de sal dividido pelo número de mols do meu ácido. Também posso escrever dessa forma. E aí, número de mols eu posso variar com essa ou outra formulinha aqui, de acordo com os dados que o meu programa dá. Outro tipo de aplicação que a gente pode ter em problemas envolvendo solução tampão é calcular a concentração de todas as espécies. Ou seja, calcular a concentração. Eu preciso calcular a concentração das espécies para poder fazer uma diluição, por exemplo, depois, posteriormente. Então, vamos dizer, por exemplo, que quero calcular, por exemplo, vamos dizer que a concentração de todas as espécies, eu coloquei aqui X, vamos dizer que isso aqui seja de 1,0 mol por litro. E eu quero calcular um pH cuja concentração total de espécies seja 1 mol por litro, contendo ácido acético e acetato de sódio. E vamos dizer que eu tenho no laboratório. No laboratório eu tenho o quê? Concentração de ácido acético a 10 mol por litro, tá certo? Um ácido concentrado. E eu tenho o meu sal, por exemplo, o meu NaC, eu tenho lá uma certa massa que eu tenho que pegar dele. Ou melhor, vou colocar aqui logo direto. Uma concentração mesmo, ou seja, 6 mol por litro. 6 mol por litro de ácido acético. E eu sei que o meu Ka do ácido acético é 1,75 vezes 10 a menos 5. Perfeito? Se não for errado, não precisa ficar, que o pKa tenho certeza que é 4,75. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse tipo de questão? Primeira coisa, aplicar a equação de Henry-Hazelbach. Ou seja, pH igual a pK mais log CS sobre CA. pH é quanto? Eu não disse qual é o pH. Vamos dizer que eu quero preparar em pH igual a 4. Show? pH igual a 4. Então, pH 4, pK 4,75 mais log CS sobre CA. 4,75 eu vou passar para o lado subtraindo. 4 menos 4,75 vai dar 0,75 igual a log, no caso menos 0,75 igual a log de CS sobre CA. O que eu faço agora? Aplico a definição de logaritmo, ou seja, a base, que é 10, né? Como não tem nada, a base é 10, elevado a minha resposta é igual ao meu logaritmando. Então, tem que CS sobre CA
é igual a 10 elevado a menos 0,75. Agora eu vou usar na calculadora para saber quanto que dá esse valor. 10 elevado a menos 0,75. Isso vai dar pra gente 0,18. Vou aproximar para 0,18. Então, eu tenho que CS sobre CA é igual a 0,18. Ou ainda, eu posso escrever aqui CS é igual a 0,18 vezes CA. Show? Minha expressão. Uma equação que eu tenho. Agora, qual é a outra expressão que eu tenho para me montar, calcular minha concentração de CSA? Essa informação aqui, concentração de todas as espécies é igual a 1 mol por litro. O que significa isso? Significa que a minha concentração do meu ácido mais a minha concentração do meu sal tem que ser 1. É isso que meu problema quer dizer quando eu digo que a concentração de todas as espécies é igual a 1 mol por litro. Então, eu tenho que essa informação aqui também, ou seja, CS é igual a 0,18 vezes CA. Basta substituir agora, isso aqui é um sistema do primeiro grau. Vou substituir essa expressão aqui em cima, ou seja, vai ficar CA mais CS. Quem é CS? 0,18 vezes CA, isso é igual a 1. 1 mais 0,18, isso aqui, como tem lá, 1 mais 0,18 vai dar 1,18. CA, isso é igual a 1. Então, CA vai ser 1 dividido por 1,18. 1 dividido por 1,18 vai dar pra gente 0,85 mol por litro. Tá, daí o que eu faço? Volto nessa mesma expressão, posso substituir aqui, tá certo? Ou também posso substituir aqui em cima mesmo, ou seja, como assim? Eu tenho que CA mais CS é igual a 1. CA 0,85 mais CS igual a 1. CS é igual a 1 menos 0,85, então CS tem que ser 0,15 mol por litro. Tá, achei minha concentração de todas as espécies, ou seja, tanto a concentração de sal quanto a concentração do ácido que eu tenho que ter no meu tampão. Como que agora eu quero calcular qual o volume que eu tenho que pegar de cada solução concentrada para eu poder preparar esse tampão. Eu vou fazer diluição, certo? Porque se eu tenho um ácido concentrado, tem minha concentração final, eu vou fazer diluição. Então, vamos lá. Pro ácido, como que eu faria? CIVI é igual a CFF. Concentração inicial do meu ácido concentrado, ou seja, tá 10 mol por litro. Vezes o volume inicial, que é o volume de alíquota que eu quero pegar. Concentração final do meu ácido tem que estar 0,85. Vezes o volume final. Eu não disse qual volume. Vamos supor que eu queira preparar 1 litro de solução tampão. Então, 1000 ml. Perfeito? Então, significa que o meu volume inicial que eu tenho que pegar do meu ácido vai ser o quê? 0,85 vezes 1000 dividido por 10. Ou seja, para você ver, 85 ml de ácido concentrado. Agora, para o meu sal, como que eu faria? Mesmo raciocínio. CIVI igual a CFF. Concentração inicial do meu sal, 6. Volume é o que eu quero descobrir. Concentração final. Eu quero meu sal a 0,15. Ficou estranho esse 6 aqui, né? 6 vezes VI igual a 0,15 vezes 1000 ml. Pronto. Então, fica aqui 0,15 vezes 1000 dividido por 6. Isso vai dar pra gente 25 ml. Nem sempre esses valores dão certinho. Às vezes dá um valor quebradinho, né? Mas não precisa se preocupar. Esse caso especificamente foi um valor certinho. Só que acabou por aí? Não. Se é uma diluição, eu também tenho que adicionar água no meu meio, perfeito? Porque eu tenho aqui 85 mais 25 dá quanto? Vai dar um volume de 110 ml. Perfeito? Eu tenho que, então, o volume de alíquota total mais o volume de água tem que ser igual a 1000 ml. Que é o meu volume final do meu tampão. Volume de alíquota que eu peguei foi 110 ml. Então, significa que o meu volume de água vai ser o quê? 1000 menos 110 vai dar 890 ml de água. Perfeito? Pronto. Então, para mim preparar minha solução tampão, eu tenho que pegar 85 ml de ácido, 25 ml do meu sal concentrado e 890 ml de água. Uma outra variação seria eu calcular as massas que eu tenho que pegar. E para isso, o que eu faria? Bastaria substituir aqui na equação de Henderson-Hasselbalch, concentração, em vez de colocar concentração, eu calcularia massa sobre massa molar, perfeito? E, claro, dividido pelo volume, aí eu conseguiria achar a minha massa respectiva de sal, por exemplo, que eu tenho que pegar. Bom, eu espero que tenha entendido essas aplicações de solução tampão, de estilos de questões que pode ser cobrada, e bons estudos. Vou deixar abaixo 2 listas para vocês poderem praticar, que vai ter exercícios envolvendo esse assunto de solução tampão, e até a próxima.